Olá pessoal, e essa aula é uma continuação da nossa aula síncrona. E a gente parte do ponto do assunto evolução dos computadores. Vamos entender um pouquinho então de onde os computadores eles foram criados até chegar nos dias atuais. Vamos lá? Para a gente entender as gerações dos computadores, a gente divide eles em gerações. E as gerações elas são marcadas através do componente básico da construção desses computadores. Os primeiros computadores de primeira geração eram computadores utilizados com finalidades exclusivamente científicas e militares, e eram utilizados para realizar cálculos complexos. Eram grandes máquinas de calcular, né? Mas já com o conceito do computador, ok? Uma unidade de processamento, armazenamento, entradas e saídas. E o detalhe que demarca a primeira geração é o componente utilizado nesses computadores, que era a válvula eletrônica. Vimos aí, então, alguns exemplos de computadores dos anos de 1943, 1946, e algumas características. Utilizavam as válvulas, consumiam grande quantidade de energia, programação em linguagem de máquina, a questão mais técnica lá, né? De como essas máquinas eram programadas. E também vocês têm a dimensão, né, dessas máquinas. Então, eram máquinas que ocupavam salas, não é uma não, mas salas de um edifício para a construção, né, a integração de suas unidades. A partir da segunda geração, foi marcada pela mudança do dispositivo, né, base para a construção. Saímos da válvula eletrônica para o transistor. E o transistor era um componente já muito menor. Pense aí, 10% do tamanho. É um componente menor, ele aquecia menos, consumia menos energia, gerava menos defeitos e era muito mais veloz do que as válvulas. Em razão disso, os computadores eles começaram a ficar mais baratos e menores e mais rápidos. Dessa forma, a gente vê computadores aí, só visto pelas fotos apresentadas, computadores menores, que já eram utilizadas pelas grandes empresas, já nessa época. A terceira geração foi marcada pela mudança do componente, que saiu de transistor para circuito integrado. Mas na prática, o que é um circuito integrado? Ele é um sanduíche de transistores, componente da geração anterior, porém utilizando o mesmo encapsulamento. É como, então, ao invés, no mesmo espaço onde eu colocaria, digamos, uns 4 transistores, um ao lado do outro, nesse mesmo espaço, em um circuito integrado, eu conseguiria colocar 100 transistores, eles compactados em um mesmo dispositivo. Então, isso trouxe o quê? Barateamento do custo desses equipamentos, a redução do tamanho deles. E o barateamento fez com que ele já fossem utilizados em médias e pequenas empresas. Vimos aqui, né, alguns exemplos do componente central, que é o microprocessador, né, utilizado nesses equipamentos de terceira geração. Quarta geração, ela foi marcada pelos circuitos integrados em larga escala. O que acontece, na verdade, nesse caso aqui? Ele continua sendo, se for ver, o componente de construção continua sendo o transistor. Só que o transistor numa escala de integração muito maior. Então, enquanto lá no circuito integrado, teremos lá, né, centenas, milhares de transistores integrados em um mesmo dispositivo, aqui nós já temos na ordem dos milhares e atualmente chegando nos milhões, vários milhões de transistores integrados em um mesmo componente. Okay? Nós chegamos então aos microprocessadores. Temos algum exemplo desses primeiros microprocessadores aí. Quinta geração, fala-se
em uma escala ultra de integração, uma escala muito maior ainda de transistores. E o que nós temos também de mudança nessas novas gerações, pessoal? Agora, fala-se no limite de velocidade que pode ser atingida em um dispositivo como esse, que é um microprocessador. Eles viram que é o coraçãozinho que bate. Quanto mais rápido ele bater, mais operações ele realiza. Dessa forma, se ele faz muitas, ou quanto mais operações ele faz, ele também, isso vai dar a velocidade dele, que atualmente são os gigahertz, que são os bilhões de ciclos por segundo, ou bilhões de pulsos a cada segundo. Quando você fala em aumentar a velocidade, você aumenta também a temperatura desse dispositivo. E você chega numa faixa lá que você não consegue avançar mais em termos de frequência. Qual está sendo a alternativa utilizada pelos fabricantes de processadores atualmente? Então, ao invés de eu ter um processador com uma velocidade muito alta, podemos dizer assim, não. Vamos produzir processadores que, ao invés de ter um núcleo, ou seja, um coração só, eu vou ter um microprocessador que vão ter dois corações trabalhando um ao lado do outro, mas eles envolvidos em um encapsulamento como se fosse um único processador. Ao invés de eu fazer um processador que eu tenho aqui, um processador de 4 GHz, não, eu posso colocar dois processadores com a tecnologia atual de 2 GHz trabalhando lado a lado, que na prática vão trabalhar na soma, né, vai ser equivalente aos 4 GHz, porque você vai ter os dois corações que vão trabalhar de forma independente. Isso deu origem aos processadores chamados dual core, que se você for ver ao pé da letra, o que significa isso? Core, coração, dual, dois corações. Seriam esses dois núcleos. São dois processadores trabalhando como se fosse um só. A coisa não parou por aí. Depois eles viram que eles podem fazer, não trabalhar com 4, mas trabalhar com 2 núcleos, mas trabalhar com 4 núcleos. E aí vieram os processadores quad-core, com 4 núcleos. Nós temos atualmente, quer dizer, já é um produto já popular no mercado, os processadores octa-core. Processadores que eles visualmente, você vai enxergar apenas um processador, mas internamente são 8 processadores trabalhando em conjunto. Processador esse que está sendo utilizado em computadores, laptops e, inclusive, essa tecnologia já está muito popular também nos processadores de smartphone. E aí, para quem compra um aparelho de smartphone tendo como princípio, tendo como referência as características técnicas, então você já deve ter ouvido falar esses termos. Esse celular é um celular com processador octa-core. É um processador que tem 8 núcleos. É um processador, então, considerado então, com quad-core, por exemplo, ou dual-core, ele é bem mais veloz, porque ele tem um coração bem mais potente, podemos dizer assim. E nós falamos rapidamente a nossa aula síncrona, né, sobre software. E aqui a gente fala um pouquinho mais, ok? E software, a gente divide ele em 3 categorias básicas. A gente fala sobre o software, a gente inicia como software aplicativo, poderia dizer, né? É aqueles que vocês mais utilizam no dia a dia. É aquele que é a razão de ser do computador. A gente liga o computador para utilizar softwares aplicativos. O que é isso, então? O programa aplicativo é aquele que serve para solucionar problemas específicos. Você tem programas de computador que eles simulam uma máquina de escrever. Então, não preciso da máquina de escrever. Através do computador, eu digito o texto, eu organizo, eu imprimo, eu corrijo o meu texto. É um editor de texto. Eu tenho um programa que ele vai simular uma planilha de cálculo. Eu tenho um programa como, por exemplo, o Microsoft Excel. Eu tenho
Um programa que vai gerar uma folha de pagamento. Você usa o computador para fazer algum tipo de trabalho. Seja ele, você vai acessar a internet. O programa que você utiliza para acessar a internet é um browser, um navegador de internet. Ele é um programa aplicativo. O programa que você utiliza para digitar textos, por exemplo, o Microsoft Word, ele é um aplicativo. O programa que você utiliza para editar fotos, como por exemplo o Photoshop, ele é um aplicativo. Um programa utilizado pelos engenheiros, arquitetos, o AutoCAD, ele é um aplicativo. Tá? Um programinha de jogo é um aplicativo de entretenimento, mas é um aplicativo. O software básico, o nome já diz tudo, né? Básico, está na base, né? Entenda ele como um alicerce. Esse programa, ele é o primeiro que ele é ativado quando você liga o computador. E sobre ele é que são executados os programas, os demais programas que eu tenho, o aplicativo e o utilitário que eu vou falar mais à frente. O software básico é aquele que vai te dar toda a interface para você utilizar o computador, que vai gerenciar o seu computador, vai gerenciar os seus programas, os seus arquivos e vai permitir que você abra e utilize os demais programas que estão em seu computador. E você não utiliza nenhum programa antes de você ativar esse programa, esse software básico. E aí nós estamos falando, pessoal, do sistema operacional. É aquele primeiro programa que é carregado quando você liga o seu computador. Exemplo, o Microsoft Windows. Quem utiliza o computador que tem o Windows vai perceber que quando você liga o computador, o primeiro programa que é carregado é o Windows. E antes que ele esteja totalmente carregado, você não consegue fazer nada. Esse é o software básico. Tem outros sistemas operacionais? Temos. Temos Linux, temos o iOS para computadores, né, da Apple. Estamos falando isso, a gente falando de sistemas operacionais para computadores do tipo PC, laptop, dispositivos móveis. Eles têm um sistema operacional específico, muito parecido com o sistema operacional do computador. Exemplo, o smartphone, ele tem um sistema operacional que é a grande maioria dos equipamentos utilizam Android. Alguns equipamentos, né, aliás, os equipamentos fabricados pela Apple utilizam o sistema operacional iOS. Nós chegamos em uma época que nós tínhamos também um sistema operacional para celular, o Windows, né? Nós tínhamos o Windows Mobile, que era específico para celular. Sistema operacional esse que não fez muito sucesso, né, no segmento de celulares e logo ele saiu do mercado. Mas só para título de curiosidade, esse é o sistema operacional. O último tipo de software, pessoal, são os softwares utilitários. O software utilitário, o que ele faz não é para você. O que ele faz é para o sistema. Ele faz algo para o seu sistema, seja para o seu computador funcionar melhor, para o seu computador ser mais seguro, né? Alguma coisa dessa forma. Então, software de apoio à solução de problemas de disco, memória, desfragmentador, limpeza de disco. Esses programas que fazem esse tipo de atividade são utilitários. Compactador e descompactador de arquivo. Então, você pega muitos arquivos e compacta, reduz o tamanho, ou pelo menos aglutina-os em um arquivo único, facilitando a transferência dele, seja para a internet, seja no pendrive. Então, são utilitários. Programas antivírus, muito interessantes aqui também, são utilitários. São programas que protegem o seu computador de ser infectado por pragas virtuais. O que são esses vírus? Um programa malicioso que ele entra no seu computador e pode gerar danos ao seu sistema, expondo seus dados, seja danificando seus arquivos. E então, se você quer evitar, né, que o seu computador seja, né, infectado por essas pragas virtuais, você tem que ter um programa antivírus. Isso é utilitário. Podemos também citar, né, programas do tipo firewall.
Firewall é um programa que ele protege a sua rede, evitando que o seu computador seja acessado por outra pessoa através da internet. Evitar que alguém do outro lado possa acessar o seu computador e ter acesso aos seus arquivos. Sistemas que também evitam que se instalem programas que fiquem replicando no seu navegador, né? Os malwares, programas tipo Cavalo de Troia. Então, são esses programas que protegem o seu computador com relação a esses programas que trazem malefícios para o seu sistema, são chamados de programas utilitários. Ok, pessoal? Então, aqui a gente encerra essa primeira parte teórica, essa parte de introdução à informática. Até breve.